Bom dia, Brasil. Boa tarde, Cornélio. Hoje eu vou falar sobre sistemas discretos no tempo, porque a gente tem trabalhado bastante com sistemas contínuos no tempo, ou seja, quando o tempo ele tem uma evolução contínua. E o que isso muda quando a gente tem estados, quando a nossa análise do sistema, ou quando o sistema se comporta de uma maneira discreta no tempo, como essa dinâmica que está aqui. Esse tipo de situação acontece quando? A situação mais comum que isso acontece é quando a gente trabalha com controle digital ou sistemas digitais, que quando a gente faz tudo via computador ou via microcontroladores, que seja, a evolução dos estados, a evolução da dinâmica, ela se dá de maneira discreta. Ela se dá de maneira em iterações. Então, cada iteração, né, você tem uma atualização do seu sistema. É diferente, por exemplo, do pêndulo, que é o exemplo que a gente utilizou bastante, que a evolução é contínua. Você tem uma leitura do ângulo, o ângulo vai alterando de uma maneira contínua no tempo. Né? Então, no sistema contínuo, você tem variáveis, por exemplo, que estão variando de maneira contínua no tempo. Em sistemas discretos, você tem alguns pontos que você vai avaliando a sua dinâmica. Você não tem... Então, você tem uma discretização no tempo. Isso é muito comum em sistemas computacionais, mas você pode ser que isso apareça em outros tipos de modelos. Por exemplo, modelos mercados de ações, que você tem as suas leituras dia a dia ou semana a semana. Então, você tem sua leitura em pontos discretos no tempo. Né? O que isso muda em termos de análise de estabilidade e síntese? Né? E o que se mantém basicamente. Então, vamos fazer um paralelo aqui, né? Sistemas contínuos, que eu tenho os estados que variam de maneira contínua. Para facilitar aqui, eu vou considerar sistemas sempre invariantes no tempo. Né? Bom, quando a gente trabalha com sistemas contínuos, né? Quando que os sistemas contínuos são estáveis? Né? Quando a parte real dos autovalores da matriz A são todas negativas. Porque a evolução desse sistema é dada pelo exponencial de AT, né? Então x de t, a solução daquela equação exponencial de AT vezes x de zero. Então, quando os autovalores aqui tem parte negativa, tem os exponenciais negativos e vai todo mundo para convergir para zero. Né? Em outros termos, em outras palavras, quando eu coloco os autovalores no plano complexo, né, os autovalores têm que estar aqui no semiplano esquerdo para o meu sistema ser considerado estável. Aqui não ficou muito bom porque era para ser uma seta, mas tá bom. E quando eu trabalho com sistemas discretos, o meu sistema ele é estável, né, se o valor absoluto de todos os autovalores da minha matriz A forem menores do que 1. Né? Então, eu tenho essa condição de estabilidade. Por que isso aparece? Porque a resolução desse sistema discreto, e é até mais fácil de enxergar do que para sistemas contínuos, mas a resolução do sistema discreto vai ser A elevado a K vezes x de zero. Então, essa matriz A elevado a K é uma função de matriz também, e ela vai ser uma matriz que vai estar em função dos autovalores elevado a K. E essa função, essa série de funções aqui, ela vai convergir para zero se o lambda aqui for menor do que 1. Se for, por exemplo, maior do que 1, vamos supor que seja 2. Então, 2 ao quadrado, 2 ao cubo, 2 ao quarto, vai sempre crescendo no tempo. Se for, por exemplo, meio ao quadrado, meio ao cubo, meio ao quarto, vai sempre convergindo para zero essa sequência. Então, o valor absoluto dos autovalores tem que ser menor do que 1 para isso ser considerado estável. Em termos de plano complexo, parte real, parte imaginária, os autovalores daqui tem que estar no interior do círculo de raio unitário. Módulo C menor do que 1, então os autovalores tem que dar no interior do círculo de raio 1. Se tiver um autovalor exatamente igual a 1, 1 elevado a 2, 1 elevado a 3, 1 elevado a 4, ele vai ficar sempre constante, é o que a gente chama de marginalmente estável. Né? Se não tiver repetição de autovalores, né? Se tiver, aí pode ser até que seja instável, depende da análise. Ok? Então, quando a gente trabalha com sistemas contínuos, nossa região de estabilidade é sempre o semiplano esquerdo em relação ao eixo imaginário. Quando a gente trabalha com sistemas discretos, é sempre o interior do círculo de raio unitário. Beleza? Então, essa é a principal diferença quando a gente faz análise de estabilidade. Bom,
outra maneira, né, já se aproximando aqui para a nossa questão de robusto, então vai ser uma revisão de robusto inteiro, só que fazendo paralelo contínuo e discreto. Quando eu trabalho com, vou até colocar aqui no meiozinho, quando eu trabalho lá com o teorema de Lyapunov, como que é o teorema de Lyapunov para sistemas contínuos? Né? Então a gente tem que achar uma função, que a gente deu até a interpretação de energia, que está relacionada a 3 condições. O V de zero tem que ser igual a zero, supondo que a origem é o ponto que eu quero analisar a estabilidade, sem perda de generalidade. Que eu tenho que achar uma função que seja positiva e eu tenho que achar uma função cuja derivada seja menor ou igual a zero. Eu vou colocar estritamente menor do que zero, tá? Para já garantir a estabilidade assintótica. Então, eu vou colocar aqui já específico para estabilidade assintótica. Então, para sistemas contínuos, eu tenho que ter essas 3 condições. Se a minha função for positiva e sua derivada é negativa, quer dizer que ela sempre vai decrescer. E ela vai decrescer, vai chegar no zero, porque ela é sempre positiva, então não tem como ela passar do zero, nem fatalmente vai chegar no zero. E quando ela chegou no zero, quer dizer que eu estou no estado zero. Né? Para sistemas discretos, eu tenho que achar uma função, aqui é um v de x de t, né? Aqui eu vou ter que achar uma função v de x de k, ou seja, meus estados discretos, que satisfazem 3 condições. V de zero é igual a zero, até aí tudo bem, mesma coisa. O v de x tem que ser positivo, mesma coisa também. Só que em vez da derivada, como eu não tenho mais derivados aqui em tempo discreto, né, eu trabalho com diferenças, né, em vez de trabalhar com derivada. Então, eu faço uma comparação do v de x em k mais 1 menos o v de x em k. E se essa diferença for sempre negativa, o que quer dizer? Que a função de Lyapunov no ponto k mais 1 é menor, então v de x de k mais 1, v de x de k mais 1 é sempre menor do que o v de x de k. Isso aqui implica nisso aqui, que o v de x de k mais 1 é menor do que o v de x de k. O que quer dizer isso aqui? Que a energia do meu sistema na próxima iteração é sempre menor do que a energia do meu sistema na iteração atual. E o que quer dizer que minha energia vai sempre decrescendo. É uma interpretação muito similar ao que a gente tinha no tempo contínuo, só que aqui a gente vê pela derivada, pela inclinação da curva a cada instante de tempo, e aqui a gente vê pela comparação da minha energia entre os instantes k mais 1 e k. Então aqui quer dizer que está sempre decaindo. Né? Então essa é a grande diferença entre sistemas contínuos e sistemas discretos quando eu faço análise de Lyapunov. Então vocês vejam que muita coisa aqui vai ser... A interpretação é semelhante. A interpretação é ainda da energia decrescente, vai tender para o zero, quando chegar no zero quer dizer que eu estou na origem. Então muitas interpretações acabam sendo muito similares. O que muda é a maneira da gente calcular essa questão do decréscimo de energia. O que muda é a caracterização de decréscimo de energia, basicamente. Então é assim que fica para sistemas discretos. Tá? Então, formalizando aqui bonitinho, né? Então está aqui o sistema discreto, ele é estável quando os autovalores são menores do que 1. Para sistema LTI, que eu estou considerando, né? E no caso do Lyapunov, né, são essas 3 condições que a gente colocou ali. Aqui de maneira, na verdade, o teorema de Lyapunov ele é geral para qualquer sistema, não necessariamente sistema linear invariante no tempo. Né? E normalmente essa diferença é comum a gente chamar de ΔV para ficar um pouco mais fácil de ver, um pouquinho mais, notação mais tranquila. Se for menor ou igual a zero aqui, a diferença, ele é estável, e se for estritamente menor do que zero, então quer dizer que ele é assintoticamente estável. Então são análises equivalentes que a gente faz para o sistema contínuo. Tá? E como que a gente translada isso para condições LMI, que é o que a gente quer fazer em termos de controle robusto. Então, quando a gente quer transladar isso para LMIs, o que a gente faz? Para sistema linear invariante no tempo, né, LMIs relacionados a sistemas lineares invariantes no tempo, como é que a gente translada para termos LMIs? No caso contínuo, a gente começou, na verdade a gente basicamente usou só ela, né, utilizando a função de Lyapunov quadrática. A gente tem transposto px. A gente começou aqui utilizando a forma quadrática, na verdade mesmo em caracterizações mais avançadas, quando tinha dependência paramétrica, a gente continuou usando a forma quadrática, né? Depois evoluiu para P dependente de parâmetros, mas era sempre um x transposto, matriz vezes x. Né? Quando a gente aplica essa função nessas condições aqui, a primeira
por definição, já é satisfeita. A gente tem que achar uma P simétrica definida positiva, que ela vem dessa primeira condição, da segunda, na verdade. E a aplicação nessa terceira condição, considerando x ponto igual a x, me dava a condição que A transposto P mais PA tem que ser menor do que zero. Então, a gente partiu dessa condição de análise de estabilidade. E como que a gente partiu para a síntese? Aplicou, colocou um B vezes U, colocou igual a KX, não ficou A mais BK e todas as coisas que a gente viu nas outras condições. Tá? Quando a gente trabalha com discreto, a gente costuma partir da mesma função de Lyapunov, né? A função quadrática x transposto px, a diferença que o x agora está em k. Quando a gente faz isso aqui, a condição v maior do que zero se translada para p simétrico definido positivo da mesma forma. Não importa se esse x aqui evolui de maneira contínua ou maneira discreta. Essa função aqui, x transposto px, independente de como o x evolui, essa função vai ser sempre positiva se o cara daqui do meio for definido positivo. Tá? Então, essa teoria, essa análise permanece a mesma. Né? E aquela segunda condição ali, a segunda aqui, do v de xk mais ou menos v de xk. Eu vou desenvolvê-la aqui do lado, para não ficar poluindo. Né? Mas vamos lá, o meu sistema é xk mais 1 igual a x de k. Então, o v de x de k mais 1, o v de x de k, eu estou colocando como x transposto px, certo? E o ΔV, que é o v de x de k mais 1, menos v de x de k, vai ser dado pelo quê? O que é o v de x de k mais 1? Eu troco k, tudo aqui, por k mais 1. Então, vai ser x de k mais 1 transposto px de k mais 1, menos o v de x, que é x de k transposto p x de k. Quando eu uso a dinâmica do meu sistema, ou seja, eu troco o x de k mais 1 por a vezes x de k, essa condição inteira aqui, ela fica dada dessa forma. Aqui aparece o a transposto, p vezes a, que aqui aparece o a x de k, menos p x de k. Isso aqui tudo é negativo se o cara do meio for negativo. Então, minha condição de estabilidade, minha condição de, na verdade, de decrescimento da função de Lyapunov, ela vai ser ligada a essa expressão, a transposto PA menos P menor do que zero. Então, nota a diferença entre o contínuo e o discreto. No contínuo, minha condição era a transposto P mais PA menor do que zero. E aqui no discreto vai ser a transposto PA menos P menor do que zero. Então, todos os desenvolvimentos posteriores que vem a partir do sistema discreto, condição de síntese, condição de H2, condição de H infinito, todas elas partem desse tipo de resultado aqui, desse resultado, né? Ao invés de utilizar esse resultado contínuo aqui. Então, basicamente, se eu estiver esquecendo o que é um sistema discreto, que é um sistema contínuo e tudo mais, se eu pensar só em termos de autovalores, em termos de posicionamento dos autovalores, se eu acho uma P que resolve esse problema, então quer dizer que os autovalores de A estão no semiplano esquerdo. Se eu encontro uma P que satisfaz essa condição, então quer dizer que meus autovalores estão no interior do círculo de real unitário. Tá? Então é a maneira mais algébrica de enxergar essas duas condições. Dependendo de onde eu quero analisar o tipo de região onde estão meus autovalores, né? Se é do lado esquerdo de um plano, eu uso essa condição. Se é o interior de uma circunferência, eu uso essa condição. Tá? A gente pode enxergar também dessa maneira. Beleza? E essa condição aqui, eu posso até brincar um pouquinho mais com ela, né? Que é importante quando a gente for definir lá as condições de estabilidade, que eu não vou fazer nesse vídeo, mas eu vou deixar mais ou menos mostrado como é que é. Essa condição aqui, A transposto PA menos P menor do que zero, que eu vou reescrevê-la de outra forma. Vou reescrevê-la como P menos A transposto PA maior do que zero, ou seja, multipliquei todo mundo por menos 1. Eu posso aplicar o complemento de Schur para separar esse A desse A aqui. Por que isso é importante? Quando eu for fazer as condições de síntese, meu A eu vou trocar por A mais BK, e aqui vai ter um K multiplicando P, vai estar multiplicando outro K, vai ser bem chatinho. Então é interessante a gente separar
esses elementos aqui. E a gente viu que a gente costuma separar usando o complemento de Schur. E para separar, antes de fazer a separação usando o Schur, eu vou fazer uma brincadeirinha. Eu vou reescrever essa condição dessa forma. P vezes PA menos 1 vezes PA menor do que 0. Basicamente não terei nada, né? Quando eu faço produto P vezes P menos 1 vezes P, dá o próprio P aqui, então não terei nada. Só que aqui eu posso aplicar o complemento de Schur para chegar na... desculpa, aqui é maior do que 0. Né? Para chegar à conclusão que, em relação a esse cara, né, que o P tem que ser positivo, né, o P menos 1 tem que ser positivo, que implica que P tem que ser positivo, né, obviamente, uma coisa é implicação direta da outra, né, é um C somente C. E aplicando o complemento de Schur, tenho que esse cara, menos já está aqui, A transposto P, a inversa do P menos 1, que é P, PA, tem que ser positivo. Então, esta condição é completamente equivalente a esta condição aqui. Qual que é a vantagem? Que a gente separou um A do outro. Então, é muito comum a gente trabalhar com essa condição aqui. Tá? E lembrando que o P maior do que 0 já é uma condição necessária para que essa LM inteira seja positiva. Então, na hora de programar as LMIs, eu nem preciso colocar o P maior do que 0 explicitamente. Posso colocar também, não dá problema nenhum, mas eu não preciso porque já é uma condição necessária para todo esse LMI ser válido. Né? Então, quando eu trabalho com sistemas discretos, basicamente é essa a diferença. Tá? E quando a gente trabalha com lema de Finsler e tal, não muda muito. Né? A gente tem os mesmos problemas, tem que descrever uma condição em termos das outras e tudo mais. Mas o que é importante a gente entender é como que alteram as condições entre os dois domínios. Tá? Então, formalizando, na análise de estabilidade, a gente tem que isso aqui tem que ser válido, que essa condição é equivalente a essa aqui, como eu acabei de mostrar. E como que ficaria, mais ou menos, aqui eu estou mostrando muito rapidão, muito por cima, né? Essas questões dos sistemas discretos, porque as análises são muito similares aos sistemas contínuos, né? Com o risco de ficar bem repetido aqui. Então, por isso que eu estou querendo mostrar mais rapidão. Mas qualquer coisa, se for necessário, vocês falam aí que eu faço um desenvolvimento mais específico de algum ponto que tenha ficado mais em dúvida aí. Como que a gente fez nosso desenvolvimento até então? A gente mostrou as condições de análise, depois começou a trabalhar com as condições de síntese para realimentação dos estados, e aí trabalhou com os conceitos de normas, né? As normas H2 e a norma H infinito. Na verdade, primeiro a gente viu a norma infinito, né? Para fazer análise de robustez, depois a norma 2 para fazer análise de desempenho. Como é que fica a caracterização dessas duas normas? Né? Dado, por exemplo, então, um sistema discreto dessa forma, então vamos supor que eu já fiz toda a modelagem das incertezas, e a modelagem das incertezas acaba sendo bem similar, não tem mudança nenhuma em relação aos sistemas contínuos. O teorema do pequeno ganho também acaba sendo equivalente, né, que a gente desenvolveu lá na aula de H infinito. Né? Qual que era o teorema do pequeno ganho? Se a norma do meu delta fosse menor do que 1 sobre gama, delta sendo a parte incerta que a gente joga para fora, então meu sistema permanece estável se a norma infinito de W para Z for menor do que o valor do que gama. Então a gente tem que avaliar basicamente essa minha desigualdade aqui. Eu coloco em termos de Z, porque função de transferência para sistemas discretos a gente usa a transformada Z, né? Não usa a transformada de Laplace. Então, a análise da norma infinito do meu sistema, ela passa por essa desigualdade aqui, e ela é satisfeita se essa desigualdade é satisfeita. Né? Lá, em sistemas contínuos, deixa eu colocar aqui, o H infinito, em sistemas contínuos, a gente tinha analisado dessa forma, V ponto mais Z transposto Z, menos gama quadrado W transposto W, menor do que zero. Né? Aqui a gente está analisando ΔV, que esse aqui é o ΔV, então ΔV, mais Z transposto Z, menos gama quadrado, W transposto W menor do que zero. Veja como é bem similar, bem equivalente. A diferença é que aqui eu troquei a derivada pela diferença. Né? E quando eu aplico a função de Lyapunov quadrática, x transposto px, e eu faço todo o desenvolvimento que a gente fez na aula de H infinito, aplicando aí uns complementos de Schur a mais,
a gente acaba chegando nessa desigualdade aqui, que se isso aqui for satisfeito, então quer dizer que a norma infinita do meu sistema é menor do que um gama. Isso aqui é o tal do Bounded Real Lemma para sistemas discretos. Bounded Real Lemma para sistemas contínuos é uma condição 3x3, blocos 3x3 de matrizes, aqui ela fica 4x4, porque a gente normalmente faz um complemento de Schur extra, que é esse complemento de Schur que está aqui. Então perceba que lá no H infinito do contínuo, deixa eu ver, que é esse aqui, o Bounded Real Lemma para contínuo, a gente tinha no bloco 1, A transposto P mais PA. E aqui no discreto, deixa eu tirar aqui, e aqui no discreto, aquele bloco 1, eu posso aplicar o lema de Schur, o complemento de Schur, desculpa, para o meu A transposto PA menos P, virar esse bloco 2x2 aqui. Então, como se aqui, ao invés do A transposto P mais PA menos P, A transposto PA menos P, que é do discreto, eu tivesse feito o complemento de Schur aqui. E os outros elementos aparecem bem similares, o PBW, tá aqui PBW, CZ transposto. Aqui em vez do menos negativo aqui está positivo, porque a minha condição eu acabei convertendo para uma condição de positividade, mas vocês conseguem enxergar as equivalências entre o Bounded Real Lemma do contínuo e do discreto. O que mudou basicamente é a forma do bloco relacionado à estabilidade do sistema. E alguns outros detalhezinhos que acompanham. Tá? E uma coisa muito equivalente se dá quando a gente analisa a norma H2. A norma H2, vamos supor que eu tenho esse sistema aqui. Então, a norma 2 desse sistema é dada, calculada pela resolução desse problema de otimização. Minimizar o traço de BW transposto BB, sujeito a transposto PA menos P, mas C transposto C menor do que zero. Ou o problema dual, que é dado por essa expressão aqui. O que muda é essa condição, que lá na condição do H2, a gente tinha o traço, por exemplo, de B transposto WB, sujeito a transposto W mais WA mais C transposto C. Que é o equivalente a esse cara aqui. O que mudou aqui é que ao invés de A transposto W mais WA, eu coloquei A transposto PA menos P. Então eu mudei aqui a cara do cara do contínuo e o cara discreto. Por que isso acontece? É porque não é sempre assim, gente. Só estou fazendo os paralelos para vocês enxergarem, conseguirem entender os elementos da minha condição. Não é que simplesmente eu peguei esse cara aqui e eu troquei para transposto P mais PA. Tá, calma, não é bem assim. Isso acontece porque quando eu vou desenvolver a condição de H2 de sistemas discretos, a gente acaba usando a mesma interpretação da matriz do gramiano de controlabilidade, ou do gramiano de observabilidade, nesse caso aqui, que foi o gramiano de observabilidade aqui, e aqui no caso dual, do gramiano de controlabilidade. A gente usa esses elementos dos gramianos para chegar nessas condições aqui, que de fato o gramiano de controlabilidade ou de observabilidade de sistemas discretos acaba aparecendo esses elementos aqui também. Nossa, que ficou... Na magia da edição a gente conserta aqui. Acaba ficando... os gramianos de controlabilidade aparecem esses elementos aqui também. Então não é simplesmente ficar trocando, mas eu tenho que voltar do zero, voltar da definição do Lyapunov, voltar da definição da norma 2 para sistemas discretos, de funções de transferência, sistemas discretos, aplicar como a gente fez no contínuo, aplicar a definição, e fazer todo o desenvolvimento aqui, que acabou naturalmente aparecendo o gramiano de controlabilidade aqui, equivalentemente vai aparecer o gramiano de controlabilidade para sistemas discretos. O que eu queria mostrar aqui para vocês é como que muda pouco em relação às análises do contínuo. Por isso que eu foco bastante em sistemas contínuos e eu acabo deixando uma aula aqui para mostrar como que seriam as equivalências para sistemas discretos, porque tem muita coisa muito similar, muita coisa muito parecida. E a interpretação de norma acaba sendo a mesma. Quando a gente tiver o controle aqui, tiver um UDK, um controlador, a gente vai ter as mesmas ponderações CZ e DZU, mesmas interpretações, ponderação de energia do sistema, ponderação para energia do controle e tudo mais. Beleza? E quando a gente for trabalhar, se você for trabalhar para sistemas discretos com coisas politópicas, com modelando as incertezas da maneira paramétrica, que vai te dar os domínios politópicos,
você acaba tendo os mesmos problemas, as mesmas formas de resolver, deixar os alfas em evidência, fazer todo o domínio politópico, enfim, vai acabar sendo bem equivalente aí. Tá? Então essa aula era mais para mostrar de maneira bem geral como que seria esses desenvolvimentos para sistemas discretos, né? O que muda de contínuo para discreto. Tá? Não muda tanto assim, né? Mas tem que tomar um cuidado aí, porque nessa de não mudar tanto, pode ser que você acabe não mudando o que precisa. Então, é, é interessante ver com calma, né, essa questão do discreto. É que eu estou dando uma passada muito por cima de como que seriam, para mostrar para vocês que não é tão diferente assim, mas há suas diferenças a serem consideradas. Beleza? Então é isso, valeu!